Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. É um prazer ter você aqui comigo. Então eu quero começar agradecendo pelo seu tempo, por escolher estar aqui para aprender mais sobre um tema tão importante e muitas vezes incompreendido, o transtorno do pânico. Hoje nós vamos explorar juntos esse universo, trazendo informações, histórias reais e principalmente esperança. Então, se você conhece alguém que pode se beneficiar dessa conversa, já compartilhe aí o aviãozinho com mais pessoas, para que mais pessoas possam aprender sobre o que a gente vai discutir aqui hoje, para que a gente possa transformar vidas. Então, vamos juntos. Mas antes da gente começar propriamente dito a live, eu quero que você imagine o seguinte cenário. Imagine que você está no seu dia comum. Talvez no trabalho, em casa ou até em um momento de lazer. Tudo parece normal, só que de repente, sem aviso, o seu coração começa a acelerar, como se você estivesse ali numa maratona. As mãos começam a suar, um nó se forma na sua garganta, um aperto no peito, um desconforto no peito, a respiração fica ofegante e você tem a sensação que você vai desmaiar ou morrer. O medo, literalmente, ele toma conta da sua mente, do seu corpo, você é invadida por aquele medo enorme. E aí você tenta, obviamente, entender o que está acontecendo ali com você. Será que você está infartando? Será que você está ficando louco? Será que você está perdendo o controle de tudo? Será que de fato você vai morrer? Enfim, esses pensamentos passam pela sua mente em frações de segundos. Então, assim como veio essa onda de pavor intensa, ela vai embora. Assim como ela veio rápido, ela vai embora rápido. Mas o impacto fica. Porque lá no fundinho, você teme que isso aconteça de novo, de novo e de novo. E aí, gente, talvez você esteja ouvindo isso agora e pensando, nossa, isso aconteceu comigo. Ou então, isso é exatamente o que aconteceu com meu amigo, com meu filho, com meu parceiro, enfim, ou com algum familiar, igual exatamente isso que o meu irmão me descreveu, enfim. O transtorno do pânico é assim, gente. É uma tempestade que chega sem aviso, mas que deixa grandes cicatrizes no dia a dia de quem enfrenta o transtorno, tá? Então, gente, eu quero que vocês saibam que essa sensação, por mais assustadora que pareça, ela não significa, em hipótese alguma, que você perdeu o controle. Ela não define de jeito nenhum quem você é. E hoje eu estou aqui para mostrar para você que há esperança e caminhos claros para superar o transtorno do pânico. Só que antes da gente entrar nesse tema propriamente dito, eu quero compartilhar com vocês algo pessoal meu. Durante a minha trajetória como psiquiatra, como psicoterapeuta, eu já atendi centenas, milhares de pacientes que enfrentavam o transtorno do pânico. E óbvio, cada caso é único, o ser humano ele é único. Mas todos os pacientes tinham algo em comum. Era a coragem de buscar ajuda, era a vontade, era o desejo genuíno de vencer o transtorno, de se livrar desse transtorno. E hoje eu quero compartilhar aqui com vocês o conhecimento científico atual sobre o transtorno do pânico, histórias reais de superação e, óbvio, ferramentas que podem transformar vidas. E mais importante, ajudar você ou ajudar alguém que você ama a superar esta batalha. Então já aproveita e compartilhe agora essa live com alguém que você conheça que vai se beneficiar desse conhecimento. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você já ouviu alguém dizer que o pânico é frescura ou que é coisa da sua cabeça?
Ou talvez você mesmo, você mesma já tenha pensado isso. Coloque aqui nos comentários se você já ouviu que pânico é coisa da sua cabeça, que pânico é frescura, que é só relaxar, que você precisa relaxar mais. Escreve aqui nos comentários se você já ouviu algo do tipo. Gente, olha só, eu até entendo, porque muita gente fala isso mesmo. Nós precisamos entender que, por muito tempo, o transtorno do pânico foi subestimado. Aliás, até hoje ele ainda é. Mas como eu vou explicar ao longo dessa conversa, dessa live de hoje, o transtorno do pânico tem bases biológicas claras e indiscutíveis à luz da ciência atual. E existe um caminho de recuperação, de superação, comprovado pela ciência. Então, o que a gente vai ver nessa live de hoje? Nós vamos falar sobre o quê, tá? Então, durante essa live, eu vou falar para vocês, primeiro, o que é o transtorno do pânico e como ele afeta o nosso corpo e a nossa mente. Quais são os tratamentos mais eficazes do ponto de vista científico, do ponto de vista da ciência? Claro, aqui eu vou dar uma ênfase nas medicações, na psicoterapia e, obviamente, também no estilo de vida. Hoje existe uma tendência a polarizar. Tem gente que vai falar que é só medicamento que resolve, tem gente que vai falar que a raiz é a terapia, tem gente que vai falar que é só mudar estilo de vida e suplementar que vai resolver. E a gente vai ver que o transtorno ele é mais complexo do que isso. Ou seja, tem várias raízes, a gente precisa abarcar o transtorno como um todo. Então, na luz da ciência atual, né, o que a gente tem que pensar? Medicação, psicoterapia e estilos de vida. E a gente vai ver isso aqui hoje, tá? E o mais importante, eu vou contar para vocês uma história real de superação, como que pessoas superam o pânico e voltam a viver plenamente, tá bom? Então, o meu objetivo aqui hoje é que você saia daqui com clareza e esperança. Por quê? Porque a informação é o primeiro passo para a transformação. Enquanto eu falo aqui, eu quero que você aí se permita refletir. Você conhece alguém que pode estar passando por isso? Pode ser um amigo, um colega ou até mesmo você. Pense nisso como uma oportunidade de entender, aprender e acolher essa pessoa também. Porque conhecimento sem empatia não é nada. Não guarde essa oportunidade aqui agora só para você. Compartilha essa live com alguém que, assim como você, possa se beneficiar dos conhecimentos que a gente vai aprender aqui hoje. Mas então vamos lá. Eu quero contar para vocês também uma história de uma paciente que eu já vim atendendo ela ao longo desse ano aí, e ela na verdade ainda continua comigo. Tá? Obviamente aqui eu vou usar um nome fictício, vou chamar ela, sei lá, de Ana, né? Então a Ana é uma paciente minha, ela tem 27 anos e trabalha como professora. É apaixonada pelo que ela faz, ela sempre relatou que ama crianças, enfim, é uma professora aí que ama o que faz, né? Só que ela me relatou o quê? Um dia, durante uma aula, ela começou a se sentir estranha. Ela me contou que de repente ela sentiu o coração disparar, a visão escureceu, ficou turva, as pernas começaram a tremer e ela literalmente teve certeza de que ela estava tendo um ataque cardíaco. Literalmente ela achou que ela estava infartando. E aí ela correu, obviamente, para o hospital, mas depois de vários exames, o médico chegou até ela e deixou ela mais confusa ainda. O médico falou com ela assim: olha, você não tem nada, os seus exames estão todos normais, você não tem problema de saúde, você teve aí uma crise de ansiedade. Vocês acham que essa foi a primeira e a última vez que a Ana foi parar no hospital? Não, essa não foi a primeira e nem a última vez que a Ana passou por isso. Na verdade, esses episódios começaram a se tornar frequentes. Ela começou a ter visitas recorrentes ao hospital, sempre achando que estava infartando, que estava enlouquecendo, enfim. E pior, ela começou a parar de dar aulas, ela começou a evitar, faltar muito ali, evitar mesmo de dar aula. Depois, parou de ir até no supermercado e de sair de casa, principalmente sozinha. Ela só saía de casa
chegou a um ponto que ela só saía de casa com o marido dela. Por quê? Ela tinha um medo intenso de passar mal em público e não ter ninguém ali para socorrê-la. Então é a ansiedade da ansiedade, o medo do medo. A pessoa tem uma crise ali, um ataque de pânico, eu já vou caracterizar para vocês o que é. Esse ataque vai tomando conta e a pessoa começa a ter medo de ter os ataques. É um medo do medo. E aí, quando a Ana chegou no meu consultório, ela disse algo que realmente me marcou. Ela falou exatamente assim: doutor, eu não sou eu mesma. Parece que eu perdi a minha vida. Você que está aí, talvez se identificou com a história dela. Ou então conhece alguém que vive algo parecido com a da Ana. E eu quero que você saiba o que eu disse para ela. Ana, você não está sozinha. E mais importante, existe tratamento. Então, assim, parece óbvio eu falar isso, mas para muita gente não. Às vezes a pessoa acha que aquilo é um absurdo, aquilo ser um transtorno, e muitas vezes acredita que não existe tratamento para aquilo. Gente, mas existe tratamento sim, tá? Então, olha só, gente, o que é o transtorno do pânico? O transtorno do pânico é um tipo de transtorno de ansiedade e ele é caracterizado por ataques de pânico recorrentes e inesperados. Ou seja, são ataques que vêm toda hora, recorrentes, e são ataques inesperados, eles vêm do nada. Eu não tenho esse ataque, por exemplo, quando eu tenho medo de falar em público. Eu não tenho esse ataque, por exemplo, quando eu estou preocupado com alguma coisa. Não, ele vem do nada. Então ele é recorrente e inesperado, é imprevisível, ele pode vir a qualquer momento, tá? Ele é o quê? É uma onda de medo intenso que atinge um pico em poucos minutos e vem acompanhado de sintomas físicos e fisiológicos e emocionais. Então, olha, é um ataque que vem de forma recorrente, ele vem toda hora eu tenho um ataque, ele é inesperado e é uma onda de medo intenso que atinge um pico em poucos minutos e depois ele vai embora, associado com uma série de sintomas físicos e sintomas emocionais, como taquicardia, ou seja, o coração muito acelerado, e palpitações. O que é palpitação? Palpitação é uma espécie de arritmia benigna, uma extrasístole ventricular, tá? Que não tem nenhum perigo cardíaco ali durante a crise, ninguém morre durante uma crise de pânico, tá? Então, um aceleramento do coração e algumas extrasístoles que é percebida pelo paciente como sensação que o coração vai sair pela boca. Então, o coração acelera associado a uma sensação que o coração vai sair pela boca. Muitas vezes com uma sensação também de falta de ar, a pessoa sente muita falta de ar, ou sensação de asfixia, como se tivesse alguém enforcando a pessoa. Outras pessoas descrevem isso como sensação de nó na garganta. Nossa, parece que tem um nó aqui na minha garganta. Dor ou desconforto no peito. Então, olha, sintomas cardiovasculares, sintoma cardiorrespiratório. A pessoa tem sintomas cardíacos e sintomas respiratórios. A última coisa que essa pessoa vai pensar é num quadro neuropsiquiátrico. Claro que ela vai procurar um pronto-socorro e ela vai estar achando de fato que ela está infartando, que ela está tendo uma doença cardíaca, uma doença respiratória. Na maioria das vezes a pessoa acha que ela está infartando e vai procurar um pronto-socorro, vai procurar um cardiologista, tá? Às vezes até mais de um, passa por vários. A Ana mesmo, ela tinha passado por vários clínicos, vários cardiologistas, todos recomendando ela, falando que era um quadro de ansiedade, e ela não acreditava, ela achava de fato que ela estava morrendo, né? Além disso, dor ou desconforto no peito. Então, olha, falta de ar, coração acelerado e dor ou desconforto no peito. Estou morrendo. Sensação de nó na garganta. Tontura. Muitas vezes a pessoa se sente tonta ou uma sensação que de fato ela vai desmaiar. Ondas de calor e calafrios. Então a pessoa começa a ter uma onda de calor e calafrios. Náusea, desconforto abdominal, sensação de perda de controle ou medo de morrer, sudorese, tremores. Então, essa sensação, né, de perda de controle e esse medo de morrer, na verdade, é uma interpretação errada
que a pessoa faz dos sintomas físicos. Então, olha, a pessoa do nada, inesperado, a pessoa tem uma série de sintomas físicos acometendo ali o corpo dela. Então, do nada, ela está calma, tranquila, ela é inundada ali, uma série de sintomas físicos tomam conta do corpo dela e ela faz uma interpretação desses sintomas físicos. Nossa, eu estou morrendo, eu estou enlouquecendo. Quanto mais ela interpreta isso, mais os sintomas se intensificam. Os sintomas se intensificam, só reforça aquilo que ela já está pensando. Nossa, estou morrendo, enlouquecendo mesmo. E ela pensa isso, o sintoma cresce. O sintoma cresce, reforça o que ela está pensando. E fica uma bola de neve. Então a gente vai ver o quê? Que esses pacientes, primeiro, eles têm uma interpretação do corpo errada. O sinal que o corpo dá para o cérebro é um sinal que está exagerado. E o cérebro também está com um alarme ali atento a qualquer sinal do corpo, tá? Então, o nosso sistema somatosensorial, a gente tem uma região no nosso cérebro chamada ínsula que detecta tudo que está acontecendo ali no nosso corpo. Então é como se esse alarme tivesse exagerado e o nosso corpo também tivesse emitindo sinais em excesso. E isso gera um padrão de interpretação errada dos sintomas do corpo que faz com que a gente ligue mais ainda o nosso alarme, que intensifica os sintomas, que faz com que a gente ligue mais o alarme, que intensifica os sintomas e aí fica um ciclo sem fim. A gente precisa quebrar esse ciclo com terapia, com mudança de estilo de vida e com medicação, tá? É muito importante a medicação nesses casos, gente. A gente já vai falar sobre isso aqui, tá? E aí, como que eu vou caracterizar um transtorno do pânico, então, né? Quando eu tenho esses ataques de forma frequente, seguido por um medo persistente de que eles voltem. Então, o transtorno do pânico, o que que é? É quando a pessoa tem ataques frequentes, recorrentes, inesperado, ponto. Seguido por um medo persistente de que esses ataques voltem. Então, na verdade, o ataque é uma coisa. O transtorno é quando eu começo a ter medo de ter ataques. Ou seja, o medo do medo, o medo da ansiedade me gera uma ansiedade absurda que vai levar a mudanças comportamentais, principalmente no sentido de evitação. A pessoa começa a evitar lugares ou situações que possam desencadear os ataques. E como esse ataque ele é inesperado, a pessoa começa a evitar quase tudo. Então imagine que eu tenho ataques de pânico quando eu vou falar em público. O que eu vou evitar? Eu vou evitar falar em público. Imagine que eu tenho ataques de pânico quando eu estou em lugar fechado. O que eu vou evitar? Lugares fechados. Mas no transtorno do pânico, esses ataques são inesperados, eles podem acontecer a qualquer momento. Então, obviamente, eu vou começar a evitar tudo. Então, a mudança característica do comportamento associado ao ataque de pânico é evitar lugares ou situações que possam desencadear esses ataques. E muitas vezes esses lugares são lugares públicos. E daí que vem, muitas vezes combinado com o transtorno do pânico, aquilo que a gente chama de agorafobia. O que é uma agorafobia? É medo de passar mal em determinados lugares e não ter suporte, não ter um apoio ali para te socorrer. Eu já tive paciente, literalmente, que se mudou para próximo de um hospital. Ele se sentia tão seguro, tão inseguro em casa, né? Com tanto medo de passar mal e não ter suporte, que ele literalmente se mudou para a rua de um hospital. Ele mudou para o quarteirão de um grande hospital aqui em Belo Horizonte e também só sair acompanhado aí da esposa. Gente, e aqui tem algo importante que eu quero falar para vocês, tá? Pânico não é frescura e muito menos, nem de longe, sinal de fraqueza, tá? Então, pânico é um transtorno real que tem uma base biológica e precisa de tratamento especializado. Ponto final, gente. A gente precisa entender isso. Ah, é só pensar positivo. Ah, é frescura. Ah, eu não tenho tempo para isso. Enfim, gente, a gente tem uma base biológica muito bem documentada que explica aí o transtorno do pânico, tá bom? E uma pergunta que eu recebo com muita frequência, né? Uma das perguntas que eu mais ouço no consultório é: eu preciso mesmo tomar remédio?
eu não queria tomar remédio, eu tenho medo de ficar dependente do remédio e nunca mais parar de tomar remédio, enfim. Né? Isso é uma pergunta clássica aí de consultório. A resposta, óbvio, é depende de cada caso. Mas, na imensa maioria das vezes, o tratamento completo do transtorno do pânico, ele vai envolver, sim, o uso de medicação, gente. Ah, eu não gostaria de tomar remédio. Tá, e você gostaria de ter um ataque de pânico? Você acha que um diabético gostaria de tomar insulina? Coloca aqui nos comentários para mim. Você acha mesmo que o hipertenso ama tomar remédio antihipertensivo? Você acha que um transplantado ele gostaria de ter que tomar imunossupressor para aquele órgão que ele recebeu não ser rejeitado? Então a gente tem que começar a ficar um pouquinho grandinho e entender que esse mundo do gostaria nem sempre é um mundo real. Muitas vezes é um mundo fantasioso na nossa cabeça. Não gostaria, então você não gostaria de tomar remédio. Beleza, eu entendo isso. Mas você gostaria de ficar convivendo com um transtorno? Qual que é a opção? Tomar o remédio, fazer um tratamento por um curto período de tempo e ficar sem o transtorno. Opção 1. Não tomar o remédio porque não gostaria de tomar o remédio e ter que conviver com o transtorno. Opção 2. Opção 3. Não ter o transtorno e não tomar o remédio. Óbvio que a opção 3 é a melhor, mas muitas vezes a gente só tem a opção 1 e 2, né? Então a gente precisa entender que muitas vezes o uso da medicação vai ser fundamental para uma grande maioria para a grande maioria das pessoas, o uso de medicação, pelo menos durante um tempo, ele é essencial. Principalmente quando esses ataques são intensos e estão comprometendo de forma significativa a vida da pessoa, a qualidade de vida da pessoa, né? E detalhe, aqui não está comprometendo só a qualidade de vida e o sofrimento, está comprometendo também a saúde física, tá? O ataque de pânico em si, ele não mata, gente. Isso, inclusive, é um dos aspectos que vai ser muito trabalhado em terapia. Ninguém nunca morreu por conta de um ataque de pânico. O medo de morrer, de perder o controle, de enlouquecer, ele é real. Mas o ataque em si, ele não mata. Ah, não acredita? Então tenta pesquisar. Pesquisa depois aí. Qual que é a mortalidade anual, quantos mortos por ano o ataque de pânico causa. Você vai ver que isso não tem. Né? Não tem esse dado porque, de fato, o ataque de pânico ele não mata. Porém, na hora da crise, a ansiedade ela não mata na crise. Mas no longo prazo, a gente sabe que os transtornos de ansiedade, ao longo de décadas não tratados, eles aumentam sim, de fato, o risco da pessoa ter uma doença lá na frente. Né? Então ele não mata durante a crise, mas no longo prazo um quadro de ansiedade não tratado está associado com o desenvolvimento de uma série de doenças, né? Doenças cardíacas, doenças imunológicas, diabetes, enfim. Então é muito importante a gente tratar aí o transtorno do pânico, tá bom? E quais, então, se a gente vai falar de medicamento, né? Quais são os medicamentos aí mais utilizados na nossa prática clínica, que tem mais estudos, que são os medicamentos aí indicados para o transtorno do pânico, tá? Primeiro deles a gente vai falar dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que é uma classe de medicamento. Os medicamentos eles são divididos em classes, né? Os inibidores seletivos de recaptação de serotonina é a classe mais bem estudada, é a classe que a gente tem mais estudos para o transtorno do pânico. Aqui a gente tem, por exemplo, a sertralina, o escitalopram, a paroxetina, a própria fluoxetina. Embora a fluoxetina no pânico a gente tende a evitar, mas em alguns casos a gente pode usar também, mas normalmente ela tem um perfil mais ativador, ela pode dar aqueles efeitos colaterais ali no início que pode até piorar uma crise. Isso é muito importante. A medicação, muitas vezes no início, na primeira semana, nos primeiros dias que a pessoa está usando, a pessoa pode ter até uma leve sensação de piora do quadro. E a pessoa às vezes não sabe disso, ou começou com uma dose mais alta, enfim, ela acaba desistindo. Então é muito importante a gente ter clareza quais são os sintomas alvos que eu quero com a medicação, o que eu espero da medicação e o tempo que essa medicação vai fazer efeito. Porque às vezes a pessoa começa a tomar o remédio, ela já quer uma melhora imediata, isso não acontece. Às vezes na primeira semana ela tem um período ali de adaptação. Eu sempre falo aqui, antidepressivo não vicia justamente por isso. Antidepressivo não gera prazer, muito pelo contrário. Antidepressivo no início ele gera
efeitos colaterais. A pessoa não vê muito benefício de estar tomando aquela medicação. O benefício ele vem depois, né? Igual antibiótico. A pessoa toma antibiótico, ela não vê a melhora na febre. Depois de 24, 48 horas que ela começa a ver um resultado. Então esse é um ponto muito importante, tá? Outro ponto, eu tô falando antidepressivo, você fala, pô, mas a live não é sobre transtorno do pânico, né? Os antidepressivos também tratam transtornos de ansiedade. Então, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina são né, a principal classe aí de medicamento para tratar o transtorno do pânico, tá? São de fato, eles são considerados de fato tratamento de primeira linha, tá? Porque eles são muito eficazes no controle dos sintomas e apresentam boa tolerância. Então, o perfil de efeito colateral dessas medicações é favorável. Claro que tem exceções, a gente tem que titular a dosagem de uma forma mais lenta, enfim, que eu já vou falar já, tá? Uma outra classe que a gente pode usar também, que é muito utilizada, né, são os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Aqui a gente tem, por exemplo, venlafaxina ou desvenlafaxina, que também tem uma eficácia comprovada. E a medicação tarja preta, né? Alprazolam, clonazepam, que pertence à classe dos benzodiazepínicos. Essas medicações, gente, a gente pode usar também? Pode. Mas a gente deixa restrito para a crise e principalmente no início do tratamento, quando os antidepressivos ainda não fizeram efeito. Por quê? Porque os antidepressivos, eles demoram um tempinho para fazer efeito. Mais ou menos umas 4 semanas, às vezes até um pouquinho mais. Muitas vezes a gente vai precisar aumentar a dosagem, e aí o paciente está tendo muitos sintomas, não tem muita paciência de esperar, né? E óbvio, nem ninguém tem paciência de esperar quando está em sofrimento. Então, nessa fase inicial do tratamento, os benzodiazepínicos, que são aqueles que são os medicamentos que vêm, os tarjas pretas, né? Eles podem ser utilizados, mas com muito cuidado, e durante crise e início de tratamento. Por quê? Porque eles têm um perfil de causar dependência. É gostoso tomar ele. Lembra que eu falei que tomar antidepressivo não é gostoso? A pessoa toma, ela não sente muito bem, que ela vê o benefício depois. Isso faz com que os antidepressivos não provoquem dependência. Já as medicações tarjas pretas, não. A pessoa toma ela, além dela ter um alívio muito rápido, muito imediato, é meio que gostoso, sabe? A pessoa sente um certo bem-estar por estar tomando aquela medicação. E isso pode causar dependência, e lembrando que isso não trata. Se a pessoa ficar tomando só tarja preta, muito pelo contrário, é como se ela estivesse empurrando ali a sujeira para debaixo do tapete. Aquilo ali não vai de fato resolver. Muito pelo contrário, depois essas crises tendem a piorar. Então é muito importante tomar muito cuidado com a medicação tarja preta. O uso prolongado dessas medicações de forma isolada tende a agravar o transtorno, tende a fazer com que o transtorno fique mais intenso, mais frequente e mais resistente ao tratamento e cronifica. Então, às vezes a gente pega um paciente com transtorno do pânico e está aí 10, 15 anos tomando um tarja preta com aquela sensação que o quadro dela só está piorando, tá? E o que é importante nesse tratamento medicamentoso? Que eu já citei aqui para vocês. A dosagem, gente. A dose tem que ser correta. Subdoses, ou seja, tomar a dose que está muito abaixo do recomendado, normalmente a gente não vai ter a remissão total dos sintomas. A gente pode até ter uma resposta, melhora ali um pouquinho os sintomas, a pessoa sente um pouquinho melhor, mas o transtorno continua ali. A gente não tem aquela remissão total dos sintomas. E esse é que é o objetivo do tratamento, é uma remissão total dos sintomas. Então, se você está usando subdose, o médico pediu para eu aumentar a dosagem, mas eu não quero porque eu tenho medo de ficar dependente, eu já melhorei um pouquinho. Não, não é melhorar um pouquinho. É zerar os sintomas. E para isso, muitas vezes, a gente vai precisar aumentar a dosagem. Então, tomar subdose é um erro comum. É muito frequente a gente ver pessoas, às vezes, tomando doses muito baixas de antidepressivos e, às vezes, tomando dose até alta de medicação tarja preta, de benzodiazepínico. Ou então, às vezes, não está tomando antidepressivo nenhum, como eu falei, tá? Então, é muito frequente, às vezes, a pessoa falar assim, eu já tomei vários remédios e nenhum remédio funcionou para mim. Você vai olhar todas as medicações que essa pessoa tomou em subdoses, tomou em doses abaixo daquelas
que são recomendadas para o transtorno, tá? Além disso, né, algumas pessoas também tomam doses, megadoses, tomam doses muito altas, também que não vai ter um benefício, e aí aumenta o risco de ter efeitos colaterais. Então existe uma faixa de dose, uma dose muito baixa, ela é ruim, e uma dose muito alta também ela é ruim. Toda medicação tem uma faixa de dose. Por exemplo, né, se a gente pegar aqui a sertralina, que é uma das medicações mais conhecidas, a faixa de dose dela está entre 50 e 200 miligramas para a maioria das pessoas, fluoxetina de 20 a 80, enfim. Muito acima disso, para a grande maioria das pessoas não vai ter benefício, e abaixo dessa faixa de dose também a gente não vai ter benefício. Outro ponto crucial é o tempo de tratamento, tá? É no mínimo 12 meses de tratamento, no mínimo 1 ano de tratamento sem sintomas. Perdão, gente. Sem sintomas. Esse é um ponto muito importante, tá? O tempo de tratamento. Ou seja, a gente começa a tratar o paciente, então a gente tem a fase aguda do tratamento, quando o paciente está com muitos sintomas ali, tendo crises, não saindo de casa, a gente começou a tratar. Esse paciente começa a melhorar e fica bem, fica 100% bem. Remissão total dos sintomas. Aí a gente liga o cronômetro e mantém a medicação por no mínimo 1 ano. É a chamada fase de manutenção. Na fase aguda, o que eu quero? Tirar o paciente do sofrimento. Ok? É onde eu vou estar ajustando dose, onde eu vou estar fazendo associação de medicação, é onde eu vou ver o medicamento que dá certo, o medicamento que não dá certo. Beleza, passei a fase aguda, acertei a medicação, ajustei a dosagem e esse paciente agora está 0 sintomas. O paciente está 100% assintomático, o paciente está bem. Esse paciente volta no consultório e quer o quê? Parar de tomar o remédio. Olha, eu já estou bem, eu não vejo mais sentido eu tomar esse medicamento. E aí a gente recomenda que a fase de manutenção seja no mínimo durante 1 ano. E os pacientes aceitam isso maravilhosamente bem. Não. Infelizmente, muitos pacientes, quando entram na fase de manutenção, largam o remédio por acharem que está bem. E aí, com muita frequência, eles voltam lá, né? E falam, olha, doutor, me desculpa, eu bobeei, eu achei que eu estava bem, eu achei que eu podia parar de tomar o remédio. Parou de tomar o remédio e começa a ter os sintomas novamente. Então, é muito importante respeitar a fase de manutenção, no mínimo durante 1 ano. E, além disso, alguns quadros, eu vou precisar também fazer associação de medicamentos, tá? Então, às vezes eu começo com o inibidor seletivo de recaptação de serotonina, ou com um dual, eu vou otimizando a dosagem, cheguei na dose máxima. Às vezes eu preciso associar, eventualmente, até medicações antiepiléticas, a gente pode usar aqui para potencializar, né? O pregabalina é uma medicação que pode ser utilizada nos transtornos de ansiedade, enfim. Então a gente muitas vezes pode lançar mão de associação de medicamento. Claro, a prioridade sempre vai ser para monoterapia, a gente sempre vai priorizar um único tipo de medicação, mas alguns quadros, especialmente aqueles mais refratários ou que apresentem sintomas ali residuais, a gente pode combinar a medicação sim para otimizar o resultado. Beleza? Gente, e além do acompanhamento psiquiátrico regular, verificar a medicação, verificar efeitos colaterais, fazer esse ajuste fino da dosagem, é crucial, é crucial, tá? A gente levar em conta o acompanhamento psicoterápico e a mudança do estilo de vida, gente, tá? A medicação é um pilar do tratamento, a psicoterapia é outro pilar, e o estilo de vida também é um pilar. Então a gente vê às vezes as pessoas falando, olha, é a psicoterapia que trata a raiz, a medicação não precisa. Tá errado falar isso. Olha, é só ter um estilo de vida saudável, não precisa de terapia, não precisa de medicamento. Tá errado também. Não, para mim o que resolve é a medicação, terapia não funciona. Também tá errado. Essa polarização do tratamento, ela é muito ruim. Então às vezes a gente vê um educador físico falando que é só fazer atividade que resolve. A gente vê um nutrólogo, uma nutricionista falando que é só alimentar bem que resolve. A gente vê um psiquiatra falando que é só medicação que resolve. E a gente vê um psicólogo falando que é só terapia que resolve. Sendo que, na verdade, gente, é um problema complexo onde todos esses fatores
eles estão entrelaçados na patogênese do transtorno, né? Então esse transtorno, na verdade, é uma combinação de uma série de fatores e não um fator isolado. Então, além da medicação, como eu falava, a psicoterapia é fundamental, tá? No caso do transtorno do pânico, a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, é, sem a menor sombra de dúvida, a abordagem mais estudada e com maior nível de evidência científica. E você é contra outras abordagens, você não é a favor da psicanálise, você não é a favor da fenomenológica existencial, o que você acha dessa ou daquela terapia, da constelação familiar, que nem é uma terapia, né, gente? Se é a favor ou contra. Olha, não é questão de ser a favor ou contra. Eu acho que o paciente, aquela pessoa que está literalmente pagando por um tratamento, porque o paciente ele investe tempo, o tempo dele ele está investindo. Então a pessoa trabalha. Ela parou de trabalhar para ir no médico, parou de trabalhar para ir na terapia. Então ela está perdendo tempo, perdendo assim, entre aspas, né? Ela está deixando de trabalhar para cuidar dela. Ela está pagando um médico, pagando um psicólogo, então no mínimo ela tem que saber, né? Ela precisa saber. Olha, essa abordagem psicoterápica, eu, terapeuta, acredito nela, mas ela não tem validação científica. E aí tá tudo bem. Não tem problema você tratar um transtorno do pânico com psicanálise, desde que você queira e desde que você saiba que aquilo ali não tem uma validação científica. O problema é a pessoa gostar demais de uma abordagem e trabalhar com aquela abordagem e não falar para o paciente que aquilo não tem uma validação científica, tá? Então, no caso do pânico, a abordagem que tem um embasamento teórico, um embasamento científico muito forte, vários estudos robustos demonstrando aí uma eficácia, é a terapia cognitivo-comportamental. E o que o paciente aprende aí na TCC, né? Para os íntimos, terapia cognitivo-comportamental é a famosa TCC. O que o paciente aprende? Primeiro, identificar os pensamentos automáticos que alimentam este medo. Então, quando aquela crise está vindo, tem uma série de pensamentos que passam na mente daquela pessoa, que a gente chama de pensamentos automáticos, e esses pensamentos automáticos, eles precisam serem explorados a fundo, tá? Muita gente acha que não, que é só ver ali um pouquinho de pensamento, vou fazer uma técnicazinha aqui, já resolveu. Não. É entender a fundo a origem desses pensamentos automáticos, porque esses pensamentos automáticos que alimentam esse medo, eles estão atrelados a crenças que a pessoa tem. Isso não é muito racional não, tá, gente? Essas crenças, elas estão enraizadas aí e a pessoa não consegue perceber isso muito bem não, tá? Crenças distorcidas, obviamente, e catastróficas. Então, identificar os pensamentos automáticos para tentar ligar esses pensamentos automáticos com crenças distorcidas, crenças catastróficas, né? Técnicas de relaxamento e exposição gradual a situações temidas. Mas eu já vi aqui no YouTube, eu já vi várias técnicas de relaxamento, eu não consigo relaxar. Todo mundo fala de respiração, respiração para mim não funciona. É claro que não funciona, afinal de contas você tem um transtorno de ansiedade. Você não vai começar a praticar isso aí e vai ter facilidade. Não vai ter facilidade, vai ser difícil no início, né? E uma coisa curiosa, as pessoas que mais falam que têm dificuldade com essas técnicas de relaxamento, enfim, são as pessoas que mais precisam. Pensa comigo, aquela pessoa que já é calma, tranquila, que não tem nenhum transtorno de ansiedade, que vive serena, tranquila, você propõe para essa pessoa uma prática de meditação ou uma prática de respiração diafragmática. Essa pessoa muitas vezes não vai ter dificuldade nenhuma. Às vezes ela até já faz isso naturalmente sem saber. Agora, aquela pessoa que tem um transtorno de ansiedade, aqui nós estamos falando do transtorno do pânico, essa pessoa vai ter muita dificuldade. E é essa pessoa que tem muita dificuldade que é a pessoa que mais precisa. Só que aí muitas vezes ela começa a querer fazer isso por conta própria, não consegue e vai criando crenças que aquilo para ela não funciona de jeito nenhum. E é muito triste isso, porque as pessoas que mais precisam são as pessoas que menos acreditam que funciona, porque são as pessoas que têm mais dificuldade. E não é fácil mesmo, mas não ser fácil é diferente de ser impossível. Vocês concordam? Imagina uma pessoa que vai andar de bicicleta, né? Aquela pessoa que a pessoa tem naturalmente ali um problema na perna que dificulta ela de andar de bicicleta. Essa pessoa que tem dificuldade ali por conta dessa perna de andar,
é a pessoa que às vezes mais precisaria, a pessoa que mais vai se beneficiar de andar de bicicleta, porque vai praticar a perna ali e vai melhorar a perna dela. Mas por ela ter dificuldade, ela começa a andar de bicicleta, cai uma, duas, três vezes e acaba desistindo. Então, muitas vezes a pessoa que mais tem dificuldade é a pessoa que mais precisa. A pessoa que mais tem dificuldade com essas técnicas de relaxamento e respiração é a pessoa que mais precisa. Outro aspecto crucial é a mudança do estilo de vida. Não tem jeito, gente. A gente tem que aceitar. A gente cresceu, a gente já está grande. A gente tem que aceitar que muitas vezes a vida que a gente está tendo, ela não é uma vida que favorece o bom funcionamento do nosso corpo e o bom funcionamento da nossa mente. Então, a prática regular de atividade física é fundamental. As práticas de relaxamento, como eu já falei aqui quando eu falava da terapia, também é fundamental. Evitar cafeína. Cafeína em excesso tende a ser um gatilho gigante, tá? Para essas crises aí de ansiedade. Bebida alcoólica, gente, o ideal seria nem sentir o cheiro do álcool, mas aí a gente sabe que muita gente não vai gostar dessa ideia, mas assim, é entender, né? Que a cafeína, o álcool, tende a piorar muito os transtornos de ansiedade. O álcool, mais ainda, por quê? Porque ele dá um relaxamento muito grande no seu corpo. O álcool é um depressor do sistema nervoso central. O que ele faz? Ele faz com que o seu corpo funcione num nível mais baixo. Ele deprime a atividade do seu sistema nervoso. Se a gente pensar que no pânico é o contrário, no pânico o sistema nervoso está muito acelerado, está hiperativado, teoricamente o álcool vai ser legal. Você vai beber, você vai relaxar e vai deprimir o sistema nervoso e você vai sentir bem. E de fato, quando a pessoa bebe, ela sente bem. Mas o que acontece? Quando o efeito do álcool passa, normalmente esse corpo, o sistema nervoso, ele tende a ativar mais. Você deprime com álcool, e aí o seu sistema nervoso tenta compensar isso ativando mais. Mas você fica bem, porque você está com álcool. Na hora que você tira o álcool, normalmente você tem aquele efeito rebote, você começa a ter crises mais intensas e mais duradouras. Então é muito frequente a pessoa falar assim, olha, eu bebi pra caramba numa festa, no final de semana, e no dia seguinte eu tive crises horríveis de ansiedade. É claro, você deprimiu o seu sistema nervoso, você começou a se sentir bem, mas aí o seu corpo tentou compensar, aumentar muito aquilo ali. E aí, quando tira o efeito do álcool, o seu corpo estava tentando compensar aquele álcool, e aí você começa a ter crises absurdas. Então, evitar cafeína, evitar álcool, praticar atividade física, praticar meditação, técnica de relaxamento, enfim, né? E aí, voltando aqui a falar da Ana, aquela paciente minha que eu falei para vocês no início da nossa live. Então, hoje, a Ana voltou a dar aula. Claro, ela ainda tem dias que ela fica meio para baixo, mais ansiosa. Ela ainda enfrenta desafios, mas ela voltou a dar aula e agora ela tem ferramentas para lidar com aquelas crises. E ela me disse recentemente, doutor, pela primeira vez em vários anos, eu sinto que eu sou eu mesma. E é isso que eu desejo para você ou para quem você ama. Que você possa viver com leveza sem ser controlado pelo seu medo. Não deixe que esse medo te controle. Se você ou alguém próximo de você está vivendo com pânico, saiba que há saída. Procure ajuda, porque ninguém merece viver preso no medo. E lembre, o primeiro passo para superar o pânico é entender que ele não define quem você é. Ele é apenas uma parte da sua história, é uma parte ruim da sua história. E você tem o poder de reescrevê-la. Não se curve para o transtorno do pânico, não se curve para um quadro neuropsiquiátrico, uma depressão ou qualquer tipo de ansiedade. Não se curve para esses transtornos. É sua obrigação, é seu dever vencer isso. E é possível, gente. É fácil, é extremamente fácil? Não, é difícil. Mas isso é apenas uma parte ruim da sua vida. Um transtorno jamais pode definir quem você é. Então é isso, gente. Chegamos aqui ao fim da nossa live. Eu quero agradecer por você ter ficado aqui comigo até agora, dedicando o seu tempo para aprender e acolher essa informação tão importante. E mais uma vez,
O pânico não define quem você é. E existe sim um caminho de recuperação. Se você ou alguém que você ama está passando por isso, procure ajuda especializada. Essa jornada pode ser desafiadora, mas com as ferramentas certas e o suporte adequado, é possível superar. Não guarde esse conhecimento só para você. Compartilhe para que mais pessoas tenham acesso à informação e à esperança. Obrigado por você estar aqui e até a próxima. Tchau, tchau.